Imagine que vos está sobrevoando a selvas maíz densas da Guatemala. Kilómetros e kilómetros de vegetacao verde se estende mate onde avista alcanca. De repente, vos se percebe algo extraño. Uma elevacao no terreno, grande demais para ser natural, geométrica demais para ser coincidencia. O que vos se acabou de descobrir vai mudar tudo que pensamos saber sobre as antigas civilizacoes das Américas. Bem-vindos á historia da pirámide que permaneceu oculta por máis de 1000 anos. Uma estrutura tal que el que faz as pirámides do Egito parecerem pequeñas. Tao misteriosa que até hoje ninguém sabe exatamente que ma construiu ou porquê. E tao bem escondida pela natureza que se passou despercebida para sempre. Estamos no norte da Guatemala, numa região chamada El Mirador. O nome nao poderia ser maíz apropriado, significa o mirante em espanhol. Mas o que se pode mirar aqui nao sao paisagens comuns. Sao segredos enterrados obséculos de crecimento selvajem da floresta tropical. A região é praticamente inacessível. Nao a estradas, nao a cidades próximas, nao a infraestrutura moderna. É preciso caminar por horas a través de trilas lamacentas, enfrentar mosquitos do tamanho de pequeños pásaros, e conviver como sam constante de animais que você preferiria nao encontrar no escuro. É o tipo de lugar que a civilização moderna simplesmente esqueceu. Mas nem sempre foi assim. A máis de 2000 anos, esta região fervilhava de atividade. Milares de pessoas viviam aqui, trabalhavam aqui, construíam coisas impressionantes aqui. E então, de repente, desaparecerán. Deixarán para trás apenas pedras gigantescas e mistérios que desafiam nossa compreensão até hoje. A primeira pessoa a suspeitar que havia algo extraordinário escondido em El Mirador foi o piloto americano nos anos 1930. Voando sobre a região, ele notou algo que não conseguia explicar. Elevacoes perfeitamente simétricas emergindo da copa das árvores. Colinas que parecían ter sido esculpidas por mãos humanas, não pela natureza. Ele relatou sua descoberta, mas naquela época o mundo tinha preocupacoes maiores. A Segunda Guerra Mundial se aproximava, a tecnologia para explorar lugares remotos era limitada, e a Guatemala estava longe de ser prioridade para arqueólogos internacionais. O relatório do piloto foi arquivado e esquecido por décadas. Mas a selva guardava seus segredos pacientemente. A cada ano que passava, as árvores cresciam mais altas, as raízes entrelacavam mais profundamente, e a vegetacao criava uma camuflagem cada vez mais perfeita. Era como se a própria natureza estivesse protegendo algo precioso, mantendo-o seguro até que a humanidade estivesse pronta para redescobri-lo. O que você está prestes a descobrir nesta jornada vai desafiar tudo que você pensava saber sobre o passado das Américas. Vamos revelar como uma das maiores construções humanas da história permaneceu invisível por séculos. Como tecnologias modernas finalmente conseguirán enxergar a través da selva impenetrável. É como esta descoberta está reescrevendo os livros de historia. Mas esta não é apenas uma história sobre pedras antigas. É sobre o mistério da civilização humana, sobre como grandes impérios podem simplesmente desaparecer. É sobre a forca implacável da natureza reclamando aquilo que o dia foi seu. É sobre como, às vezes, os maiores tesouros do mundo estão bem ali, esperando que alguém tenha coragem suficiente para procurar-nos lugares certos. Prepare C. A jornada que começa agora vai levá-lo a través do tempo, a través da selva mais impenetrável da América Central, e a través de descobertas que vão fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre o passado da humanidade. O ano era 2018 quando tudo mudou. Uma equipe de arqueólogos, liderada pelo pesquisador Richard Hansen, decidiu fazer algo que nunca tinha sido tentado na Guatemala. Usar tecnologia LIDAR, tipo de radar a laser, para enxergar a través da copa das árvores. Era como ter visão de rayos X para penetrar séculos de crescimento vegetal. Os resultados foram absolutamente chocantes. As imagens revelaram não apenas uma pirâmide, mas toda uma cidade perdida. Estruturas colossais emergiam nas telas dos computadores como fantasmas digitais de uma civilização esquecida. E no centro de tudo, dominando a paisagem virtual, estava ela, uma pirâmide de proporções inimagináveis. A estrutura principal, que os pesquisadores batizaram de La Danta, tinha 72 metros de altura. Para vocês terem uma ideia, isso é equivalente a um prédio de 20 andares. Mas a altura era apenas o começo da surpresa. O volume total da construção, incluindo suas bases e plataformas, chegava a incríveis 2,8 milhões de metros cúbicos. Isso é maior que a grande pirâmide de Gizé, no Egito.
Más que meramesas pessoas capaces de mover montanas de pedra en plena selva tropical? Os constructores de la danta pertenciam a civilizacao maya, mas nao os mayas que a maioria das pessoas conhece. Estes éramos mayas do período preclásico, uma sociedade que existiu entre 600 a.C. e 100 después de Cristo, muito antes dos famosos templos de Chichen Itza ou Tikal. Eles viviam numa época em que a Europa ainda estava dominada por tribos celtas e germânicas. Enquanto os romanos começavam a construir seu império do outro lado do oceano, aqui nas selvas da Guatemala, os mayas já dominavam técnicas de engenharia que rivalizavam com as melhores construcções do mundo antigo. Mas havia algo diferente nesta civilização. Ao contrário dos faraós do Egito, que usavam milhares de escravos para construir suas pirâmides, os mayas de El Mirador parecem ter desenvolvido um sistema social mais colaborativo. Evidências arqueológicas sugerem que a construção de la danta foi esforço comunitário que durou geracoes inteiras. Imagine o desafio: transportar milhões de toneladas de calcário a través de pantanos e selvas, sem rodas, sem animais de carga, sem metal. Cada bloco tinha que ser carregado nos ombros humanos por quilómetros de trilas lamacentas. E hizo durante décadas, talvez séculos, até que a estrutura estivesse completa. A precisado da construção de la danta e misterio que desafia os arqueólogos até hoje. Os blocos se encaixam como uma perfeição milimétrica, sem uso de argamassa. As faces da pirâmide estão alinhadas com pontos cardeais como uma precisão que seria invejável mesmo para construtores modernos. Mais impressionante ainda, a pirâmide não foi construída sobre terreno sólido. O solo de El Mirador é principalmente argila mole e material orgânico, exatamente o tipo de foundation que qualquer engenheiro moderno evitaria para construções pesadas. No entanto, la danta permanece sólida depois de mais de 2000 anos, enquanto edifícios modernos construídos em terrenos similares frequentemente apresentam problemas estruturais em décadas. Como eles conseguirão isso? A resposta está numa técnica engenhosa que os arqueólogos estão apenas começando a compreender. Os mayas criaram uma espécie de base flutuante, uma plataforma gigantesca de pedra que distribui o peso da pirâmide uniformemente sobre a área pantanosa. É como se tivessem inventado uma versão antiga das fundacoes modernas em solo mole. Mas talvez o aspecto mais intrigante seja o sistema de drenaje. A região de El Mirador recebe torrentes de chuva durante vários meses por ano. Qualquer construção que não lida-se adequadamente com essa água seria rapidamente destruída pela erosão. Os construtores de la danta criaram sistema complexo de canais, reservatórios e aquedutos que não apenas protegia a pirâmide, mas transformava toda a cidade numa maravilha de engenharia hidráulica. La danta não estava sozinha. As imagens de lidar revelaram que ela era apenas a peca central de uma metrópole que se estendia por centenas de quilómetros cuadrados. Havia outras pirâmides menores, palacios, residências, pracas, campos de jogos, e uma rede complexa de estradas elevadas que conectava diferentes setores da cidade. A população del Mirador em seu auge pode ter chegado a 100.000 habitantes, o que a tornaria uma das maiores cidades do mundo antigo, comparável a Roma da mesma época. Mas ao contrário de Roma, que se expandia a través de conquistas militares, el Mirador parecía crecer a través de comercio e cooperação. Evidências arqueológicas mostram que a cidade era centro comercial que atraía mercadores de toda a Mesoamérica. Jade do México, obsidiana de vulcoes distantes, conchas do Pacífico, penas de aves exóticas, tudo passava pelos mercados de El Mirador. A cidade era como uma Nova York antiga perdida na selva. E então, misteriosamente, tudo acabou. Por volta do ano 100 después de Cristo, a população começou a abandonar El Mirador. Não há evidências de guerra, de catástrofes naturais, ou de colapso súbito. As pessoas simplesmente foram embora. Em questão de décadas, uma das maiores cidades do mundo antigo se tornou uma cidade fantasma, deixada para que a selva reconquistasse o território. Em 2019, ano depois da descoberta por lidar, Richard Hansen tomou uma decisão que muitos consideraram loucura. Ele iria liderar a primeira expedição moderna ao topo de la danta. Parecia simples no papel, mas a realidade era aterrorizante. A pirâmide estava coberta por mais de 1.500 anos de crescimento vegetal. Árvores centenarias com troncos de vários metros de diâmetro haviam criado raíces profundas entre as pedras antigas. A expedição levou 3 meses para ser planejada. Eles precisaram de dezenas de machetes especiais, equipamentos de escalada, sistemas de GPS de precisão militar, e uma equipe de botânicos especializados em selva tropical.
Maíz importante ainda, precisaran de autorizar do governo guatemalteco e de líderes das comunidades mayas locais, que consideram el mirador local sagrado. O día da partida foi como uma cena de filme de aventura. Helicópteros militares transportaram a equipe até o ponto mais próximo possível, mas ainda assim restavam 15 quilômetros de caminada a través da selva mais densa da América Central. Cada membro da equipe carregava 40 quilos de equipamentos nas costas, e tinham apenas 2 semanas de suprimentos antes que precisassem ser resgatados. O que eles não esperavam era que a própria pirâmide se tornasse seu maior inimigo. As raízes das árvores não apenas cobriam as pedras, elas haviam crescido entre elas, criando uma teia orgânica que tornava cada passo uma batalha contra séculos de crescimento natural. A primeira tentativa de subir la danta foi desastre completo. A equipe conseguiu avancar apenas 20 metros em 8 horas de trabalho extenuante. Cada metro cuadrado de superfície estava coberto por uma teia de raízes que precisavam ser cuidadosamente cortadas para não danificar as estruturas arqueológicas por baixo. Aí ainda, eles descobriram que não estavam sozinhos. A pirâmide havia se tornado ecosistema complexo habitado por especies que não existiam em nenhum outro lugar. Cobras venenosas haviam feito ninos nos vaos entre as pedras. Aranas do tamanho de pratos patrulavam as superfícies verticais. E o som constante de rugidos distantes lembrava a equipe de que grandes felinos também chamavam la danta de lar. Hansen comecou a duvidar se a expedição havia sido uma boa ideia. Eles estavam gastando suprimentos mais rápido que o planejado, 2 membros da equipe já haviam sofrido ferimentos por quedas, e o moral estava despencando. Mas então aconteceu algo que mudou tudo. No final do segundo dia, quando o sol começava a se pôr e a equipe se preparava para descer, dos arqueólogos gritou: "Encontrei algo". Ele havia conseguido limpar uma pequena área da superfície e estava olhando diretamente para hieróglifos maias perfeitamente preservados. Não eram apenas rabiscos aleatórios, eram inscrições elaboradas que pareciam contar uma história. O que os hieróglifos revelaram deixou toda a equipe em estado de choque. Não eram apenas decorações ou rituais religiosos. Eram registros históricos detalhados que documentavam eventos específicos na história del mirador. Mais impressionante ainda, incluíam datas precisas usando o complexo calendário maia. As inscrições falavam de rei chamado Jaguar Cósmico que havia governado el mirador por mais de 40 anos. Elas descrevían batalhas vitoriosas, alianças diplomáticas, e grandes projetos de construção. Mas o mais chocante era uma passagem que parecia prever o abandono da cidade com séculos de antecedência. A tradução era complexa, mas a mensagem era clara. Os habitantes del mirador sabiam que sua civilização tinha prazo de validade. Os textos falavam de ciclos cósmicos que determinariam quando era hora de retornar à Floresta Mae. Não foi colapso, foi uma decisão consciente e planejada de abandonar a cidade. Esta descoberta revolucionou tudo que os arqueólogos pensavam sobre o fim das civilizações antigas. El mirador não foi abandonada por guerra, doença ou catástrofe natural. Foi abandonada porque seus habitantes acreditavam que chegara o momento certo para isso. Era como se toda uma civilização tivesse decidido coletivamente se aposentar. Mas havia mais. Os hieróglifos também continham mapas rudimentares que mostravam a localização de outras cidades maias ainda não descobertas. La danta não era apenas uma pirâmide isolada, era parte de uma rede de centros urbanos que se estendia por milhares de quilômetros quadrados. Impulsionada pela descoberta, a equipe encontrou energia renovada para continuar a escalada. No quinto dia, depois de quase uma semana de trabalho árduo, Hansen finalmente tocou o ponto mais alto de la danta. Ele foi a primeira pessoa a estar ali em mais de 1.500 anos. A vista do topo era de tirar o fôlego. A copa das árvores se estendia até o horizonte em todas as direções, formando mar verde infinito. Mas Hansen estava procurando algo específico, algo que os hieróglifos haviam sugerido que existia no topo da pirâmide. E ele encontrou. No centro exato do topo, perfeitamente preservada sob uma camada de musgo e detritos, estava uma câmara de pedra do tamanho de uma sala pequena. A entrada estava selada como uma pedra circular que levou 3 homens para mover. O que havia dentro mudaria para sempre nossa compreensão da civilização maia. A câmara continha o que só pode ser descrito como uma cápsula do tempo maia. Centenas de artefatos perfeitamente preservados, joias de jade, ferramentas cerimoniais, códices de papel de casca de árvore com textos hieroglíficos intactos,
en o centro de tudo, sarcófago de pedra elaboradamente esculpido. Mas o conteúdo do sarcófago reservaba a maior surpresa de todas. Nao contina os restos de rei ou raina, como esperado. Contina algo muito máis valioso, o arquivo completo da biblioteca del Mirador, cuidadosamente protegido para as Jeracoes futuras. A biblioteca secreta de la Danta contina máis de 300 códices, libros de papel feito de casca de árbore con textos hieroglíficos perfeitamente preservados. Para vos terem uma ideia da importância dessa descoberta, existen apenas 4 códices mayas conhecidos en todo o mundo. Esta única cámara triplicou instantaneamente o conhecimento humano sobre a escrita e literatura maya. Os textos revelaram segredos que reescreverán a historia da Mesoamérica. Eles mostraban que os mayas não apenas tinham conhecimento avancado de astronomía e matemática, mas habían desenvolvido conceitos que a Europa só descobriria 1000 anos depois. Había tratados sobre medicina que descrevían cirurgias complexas, textos sobre agricultura que explicaban técnicas sustentáveis de cultivo en selva tropical, e mapas celestes que mostraban conhecimento detalhado de planetas distantes. Mais emocionante ainda eram os textos históricos que contaban a verdadeira historia de El Mirador. A cidade não foi apenas o centro comercial, foi uma universidade antiga, o centro de conhecimento que atraía aos melhores pensadores de toda a Mesoamérica. Era como a Alexandria do Novo Mundo, o lugar onde conhecimento era preservado, desenvolvido e transmitido para futuras Jeracoes. Os códices também revelaram por que a cidade foi abandonada de forma tão organizada. Os mayas de El Mirador tinham desenvolvido sistema filosófico complexo sobre sustentabilidade. Eles acreditavam que grandes cidades eram como organismos vivos que nasciam, cresciam, prosperavam, e eventualmente precisavam retornar à natureza para que o ciclo pudesse recomeçar em outro lugar. A descoberta da biblioteca de la Danta teve impacto emocional profundo na equipe de arqueólogos. Hansen, que havia dedicado 30 anos de sua vida ao estudo dos mayas, se emocionou até as lágrimas ao perceber a magnitude do que havíam encontrado. Não era apenas uma descoberta arqueológica, era reencontrou como uma civilização que havia sido silenciada por séculos. Mas tocante ainda foi a reacao das comunidades mayas locais quando souberam da descoberta. Muitos anciões haviam crescido ouvindo lendas sobre uma montanha sagrada que guardava os segredos de seus antepassados. Para eles, a redescoberta de la Danta não foi uma surpresa, foi a confirmação de histórias que suas famílias haviam preservado oralmente por Jeracoes. A comunidade maya de San Bartolo, a aldeia mais próxima del Mirador, organizou uma cerimônia especial para dar as boas-vindas aos textos ancestrais de volta ao mundo dos vivos. Anciões que nunca haviam aprendido a ler português ou espanhol conseguirão interpretar alguns dos hieróglifos, mostrando que o conhecimento ancestral havia sobrevivido de formas que os pesquisadores nem imaginavam. Uma das descobertas mais emocionantes nos códices foi uma série de textos que eram claramente cartas para o futuro. Os escribas del Mirador haviam deixado mensagens específicas para as Jeracoes que eventualmente redescobririam a cidade. Era como se eles soubessem que o dia alguém voltaria, e queriam ter certeza de que sua história seria contada corretamente. Mas a maior surpresa estava guardada para o final. No último códice que foi traduzido, os arqueólogos encontraram algo que ninguém estava esperando, mapa detalhado que mostrava a localização de outras 26 cidades mayas ainda não descobertas, espalhadas por Guatemala, México e Belize. O mapa não era apenas geográfico, era temporal. Mostrava quando cada cidade foi fundada, quanto tempo floresceu, e quando foi abandonada. Os mayas haviam criado uma rede de centros urbanos que funcionava como sistema rotativo. Quando uma cidade chegava ao final de seu ciclo, seus habitantes se mudavam para fundar ou repovoar outras cidades na rede. Esta descoberta revolucionou completamente nossa compreensão da civilização maya. Eles não eram apenas construtores de cidades isoladas, eram arquitetos de sistema civilizacional complexo que durou mais de 1000 anos. Era sustentabilidade urbana numa escala que só agora estamos começando a compreender. O impacto desta revelação vai muito além da arqueologia. Numa época em que o mundo moderno luta com questões de sustentabilidade urbana e mudanças climáticas, os mayas antigos parecem ter encontrado solucoes que funcionaram por séculos. Suas técnicas de agricultura sustentável, gestão de recursos hídricos, e planejamento urbano de longo prazo são estudadas hoje por urbanistas e ambientalistas do mundo todo. A pirâmide de la Danta se tornou mais que uma descoberta arqueológica, se tornou símbolo de como civilizações antigas podem ensinar ao mundo moderno.
Ela prova que conhecimento não é propriedade exclusiva da era moderna, e que às vezes precisamos olhar para o passado para encontrar soluções para os problemas do futuro. Hoje, 5 anos depois da descoberta, La Danta se tornou um dos sitios arqueológicos mais importantes do mundo. Equipes internacionais de pesquisadores trabalham constantemente na tradução dos códices, cada texto revelando novos segredos sobre a sofisticação da civilização maia. Universidades de Harvard, Cambridge e Sorbonne enviaram seus melhores especialistas para estudar os achados. Mas talvez o impacto mais significativo tenha sido na própria Guatemala. País que por décadas foi conhecido principalmente por conflitos políticos e pobreza, de repente se encontrou no centro das atenções arqueológicas mundiais. O turismo científico trouxe recursos econômicos para comunidades maias locais que por geracoes viverão esquecidas pelo mundo moderno. A descoberta também inspirou uma nova geração de arqueólogos guatemaltecos. Jovens maias que crescerão ouvindo as lendas de seus avós agora estudam em universidades para se tornarem pesquisadores profissionais. Eles trazem uma perspectiva única, combinando conhecimento acadêmico moderno com sabedoria ancestral transmitida oralmente a través de geracoes. O governo guatemalteco declarou toda a região del Mirador como patrimônio nacional e está trabalhando para que seja reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Mas há debate sobre como equilibrar preservação científica com acesso público. La Danta é grande demais e importante demais para ficar escondida, mas também frágil demais para suportar turismo de massa. Durante mais de 1000 anos, esta pirâmide que Lascelles permaneceu oculta, protegida pela própria natureza que dia foi moldada por mãos humanas. Ela sobreviveu a impérios, a colonizacoes, a guerras, e a mudanças climáticas que destruirão muitas outras construções antigas. Talvez os maias antigos soubessem algo que nós ainda estamos aprendendo, que verdadeiras criacoes duradouras são aquelas que trabalham em harmonia com a natureza, não contra ela. La Danta não foi apenas construída na selva, ela foi projetada para eventualmente se tornar parte da selva, mantendo-se segura até que chegasse o momento certo para ser redescoberta. A biblioteca secreta no topo da pirâmide representa algo ainda mais profundo, a confiança de uma civilização no futuro da humanidade. Os escribas que criaram aqueles códices sabiam que sua cidade seria abandonada, que sua pirâmide seria coberta pela vegetação, que sua cultura seria esquecida. Mas eles também tinham fé de que dia, quando a humanidade estivesse pronta, alguém voltaria para ouvir suas histórias. E eles estavam certos. Mais de 1.500 anos depois, suas vozes foram ouvidas novamente. Suas histórias estão sendo contadas novamente. Seu conhecimento está iluminando novamente as mentes de uma nova geração de pessoas que enfrentam desafios similares aos que eles enfrentaram séculos atrás. Hoje, La Danta continua sendo mistério vivo. Apenas uma pequena porção da estrutura foi escavada e estudada. Estimativas sugerem que pode levar mais 50 anos para explorar completamente a pirâmide e a cidade ao seu redor. Cada nova escavação revela surpresas que desafiam nossas preconceções sobre o passado. Recentemente, radar de penetração do solo revelou a existência de câmaras subterrâneas sob La Danta que podem ser ainda maiores que a biblioteca do topo. Há teorias de que a pirâmide foi construída sobre estruturas ainda mais antigas, possivelmente de uma civilização predecessor que vive na região há mais de 3.000 anos. Mas talvez o aspecto mais fascinante de La Danta seja como ela continua a ensinar. Engenheiros modernos estudam suas técnicas de construção para desenvolver fundacoes mais estáveis em solos difíceis. Ambientalistas analisam seu sistema de drenagem para criar soluções de gestão de água em áreas tropicais. Urbanistas examinam o layout del Mirador para entender como criar cidades mais sustentáveis. A pirâmide que permaneceu oculta por mais de 1000 anos se tornou uma professora para o século XXI. Ela nos lembra que conhecimento verdadeiro transcende tempo e cultura. Que grandes civilizacoes deixam legados que podem iluminar o caminho para geracoes futuras, mesmo quando suas vozes ficam silenciosas por séculos. As 26 cidades reveladas no mapa maia estão sendo exploradas uma por uma. Cada nova descoberta confirma que estamos apenas começando a entender a complexidade da civilização que floresceu nesta região. Algumas dessas cidades podem ser ainda maiores que el Mirador. Outras podem conter bibliotecas ainda mais extensas. O potencial para descobertas revolucionárias é literalmente infinito. Mas talvez a descoberta mais importante já tenha sido feita, a compreensão de que grandes civilizacoes podem desaparecer completamente da memória humana e ainda assim deixar mensagens poderosas para o futuro.
La danta prova que o conocimiento, cuando preservado con sabedoria e paciencia, pode atravesar milenios intacto. A selva guatemalteca ainda guarda milares de segredos. Cada elevacao suspeita, cada formacao geométrica detectada por satélite, cada lenda contada pelos ansioes das comunidades locais pode ser a pista para a próxima grande descoberta. El mirador pode não ser a ese cao, pode ser apenas o primeiro de muitos centros de conhecimento ancestral esperando para ser redescoberto. E enquanto iso, la danta permanece ali, majestosa e paciente, meio oculta pela vegetacao que a protegeu por tanto tempo. Ela é o lembrete de que os maiores tesouros do mundo não são sempre visíveis à primeira vista. Às vezes precisamos da tecnologia mais avançada para revelar sabedorias mais antigas. Às vezes precisamos escalar montanas cobertas de séculos de crecimento selvagem para encontrar bibliotecas que nos ensinem como viver melhor no presente. A próxima vez que você olhar para uma floresta densa, para uma colina coberta de vegetacao, ou para qualquer lugar onde a natureza reinou absoluta por séculos, lembre-se desta história. Lembre-se de que pode have maravilhas ocultas bem na sua frente, esperando que alguém tenha curiosidade suficiente para procurar além do óbvio. La danta nos ensina que a paciencia é uma das maiores virtudes da humanidade. Os maias que construíram esta pirâmide não esperavam reconhecimento imediato. Eles construíram para a eternidade, com a fé de que dia suas criacoes seriam apreciadas por pessoas que ainda nem haviam nascido. Essa é uma licao poderosa num mundo que frequentemente busca resultados instantâneos. A história da pirâmide oculta da Guatemala é, no fim das contas, uma história sobre esperança. Esperança de que nali é indestrutível. Esperança de que grandes realizacoes humanas podem sobreviver a qualquer catástrofe. Esperança de que sempre haverá pessoas curiosas o suficiente para procurar respostas nos lugares mais improváveis. E talvez, mais importante ainda, é uma história sobre humildade. Ela nos lembra que nossa civilização moderna, por mais avançada que seja, pode aprender muito com civilizacoes que existiram há milhares de anos. Que progresso não é uma linha reta do passado para o futuro, mas sim um ciclo onde cada geracao pode contribuir com wisdom única para o conhecimento coletivo da humanidade. Se você ficou fascinado com esta jornada a través do tempo e da selva guatemalteca, se inscreva no canal para mais histórias incríveis sobre descobertas que estão mudando nossa compreensão do passado. Curta este video se você não sabia que existia uma pirâmide maior que as do Egito escondida nas Américas. E deixe nos comentários, que outros mistérios arqueológicos você gostaria de explorar conosco? O mundo está cheio de segredos esperando para serem descobertos, e cada de voces pode sugerir nossa próxima aventura a través da história perdida da humanidade. A jornada a través dos mistérios do mundo antigo está apenas começando. E como os maias del Mirador sabiam, as melhores descobertas são aquelas que fazemos juntos, compartilhando conhecimento e mantendo viva a chama da curiosidade que move a humanidade há milênios.